Olá, os nossos cumprimentos. Vamos nós iniciando a partir de agora mais uma edição do Justiça na Tarde Debate. E o debate de hoje está sendo realizado na sede do Conselho Federal de Administração, aqui no centro de Brasília. E é evidente que nós estamos hoje aqui para conversar com os nossos convidados, levar mais informações para você, principalmente sobre a atividade no campo da administração. Nós temos aqui vários pontos, né, da administração pública, a administração privada, ou seja, são vários os segmentos onde está, portanto, a administração. E é evidente também que, no dia de hoje, está sendo comemorado o Dia do Administrador. E nós vamos, então, conversar com os nossos convidados e, evidente, fazendo aqui as nossas abordagens para que você conheça mais de perto a importância dessa atividade. Já começo cumprimentando aqui ao presidente do Conselho Federal de Administração, o doutor Leonardo Macedo, que é advogado, é contador, e os nossos cumprimentos ao senhor, principalmente pela data de hoje, mais um ano de existência do Conselho Federal de Administração, e com toda certeza o Conselho esperando aquele grande presente, que depois o senhor nos conta qual seria esse grande presente. Mas muito boa tarde para o senhor e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Perfeitamente, Walter, é uma honra nós recebermos aqui a nossa Justiça na Tarde, debate, né, e com a vossa presença e a presença da nossa colega e dos nossos colegas profissionais de administração, em nome de quem eu já saúdo a todos que nos escutam, né, e dizer que sejam todos bem recepcionados aqui na nossa casa. Nós estamos em festa, né, porque esse é o mês da administração. O nosso dia é no próximo sábado, dia 9, porém nós comemoramos por todo o mês, né? Nós estamos em festa e em festa recebemos os amigos. Muito bem, muito obrigado ao senhor. Deixa eu cumprimentar os demais integrantes da mesa, né? Aqui conosco, cumprimentar a doutora Alexandra Leite, que é administradora, especialista em gestão de pessoas, é consultora de recursos humanos, estratégico, business e palestrante, e também mentora de RH e líderes e carreiras. Doutora Alexandra, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso debate. Muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, muito grata, a satisfação de estar aqui com vocês, de falar sobre esse dia tão especial para nós, que é o Dia do Administrador. É uma honra estar aqui e ter esse bate-papo com você. Obrigado pela gentileza. Doutor Guilherme Mota Carvalho, administrador, com especialização em gestão pública e especialização em gestão de clínica em regiões de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Atualmente é administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Doutor Guilherme, também seja muito bem-vindo e muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Agradeço aqui, em nome do Conselho Federal de Administração, pelo convite, né? É uma honra estar participando desse programa, debater aqui sobre o papel do administrador, e eu aqui representando a gestão pública, especialmente a gestão do SUS, o Sistema Único de Saúde, né, onde que a gente é tão carente de gestão, né, de administradores. Então vai ser um prazer aqui debater com vocês. Muito obrigado ao senhor pela gentileza. Doutor Daniel Catelli, que é procurador federal, mestre em administração pública, especialista em direito administrativo, professor, palestrante e instrutor nas áreas de direito administrativo, governança pública, compliance público, atualmente está como procurador-chefe do Instituto Federal de Brasília. Também seja muito bem-vindo, doutor Catelli, e muito boa tarde para o senhor. Obrigado, Walter. Boa tarde a todos e todas. É uma grande honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse dia aqui do profissional de administração. Para a gente que trabalha na administração pública, está fazendo todo um trabalho de expansão da governança pública em vários lugares do Brasil. A gente tem visitado vários locais, conversado com vários profissionais, e a gente tem visto aí que a administração tem um campo muito grande ainda para ocupar na área da administração pública brasileira, em especial aí nos nossos municípios, que tem bastante espaço ainda para a gente poder avançar e consolidar boas práticas. Muito obrigado ao senhor. Presidente, vamos nós então, presidente Leonardo. Quer dizer, a administração, eu imagino o papel do administrador que começa no nascer,
segue no viver e também não termina no morrer, ou seja, está sempre nessas atividades como tantas outras. Que profissional é este, o administrador, presidente? Walter, nós somos profissionais que somos essenciais à própria atividade humana, né? Eu diria que desde os primórdios, quando o homem resolveu se organizar em sociedade, e lá estava o administrador com os seus afazeres, fazendo os seus trabalhos, né? E assim nós perpassamos por vários momentos da história do mundo, né? Mas vamos falar dos momentos atuais. Nós estamos completando, como disse, agora no dia 9 de setembro, 58 anos da nossa profissão. Nós fomos criados pela Lei 4769, de 1965, né, do então presidente de Lavra, do então presidente cearense, Humberto de Alencar Castelo Branco, né, ele nos agraciou com essa nova, mas não nova, né, mas com essa nossa outorga que nós recebemos da União, que é para normatizar e fiscalizar essa profissão, a nossa tão bela profissão, né, de administração. Então, mas mesmo antes, o primeiro curso de administração, ele é de 1941. Então, tem um interregno aí de quase 25 anos da existência em si, né, no meio acadêmico, até chegar na concepção da nossa lei, a 4769. Né? Então, de lá para cá, é que nós protegemos a sociedade dos maus profissionais, né, dos leigos, que teimam em atuar no lugar dos bons profissionais, porque nós temos a expertise, nós estudamos para fazer gestão. E, Walter, eu tenho dito que a crise que o Brasil passa, antes dela ser uma crise política, antes dela ser uma crise econômica, ela é uma crise de gestão. E gestão nós, né, doutora Alessandra, doutor Catelli, né, e doutor Guilherme, nós temos as ferramentas, nós estudamos para isso, para fazer gestão. Então, nós precisamos inserir os nossos profissionais no mercado de trabalho, porque ganha toda a nação com geração de riqueza, com geração de emprego, e a sociedade recebe esses bons profissionais, esse bom trabalho. Tá? Então, essa é a nossa proposta, essa é a nossa mensagem para a sociedade, que é a valorização dos nossos profissionais, com essa valorização, a inserção desses profissionais no mercado de trabalho. Essa é a nossa luta. E nós temos muito assunto para conversar, né, presidente? Deixa eu buscar também aqui com a doutora Alexandra. Doutora Alexandra, para ser administrador ou administradora, tem que nascer, tem que ter a vocação ou apenas a vontade? Essa é uma excelente pergunta. Conversando antes, nós estávamos falando, será que faz um teste? Não faz? A administração, ela é um campo tão vasto que eu posso atuar como desde uma área de recursos humanos, gestão de pessoas, até uma área financeira. Então, eu vou de exatas a humanas e eu tenho essa diversidade, né? Então, ter uma vocação, é importante ter uma vocação, mas gestão se aprende. Se eu ficar somente acreditando que eu tenho que ter nascido para ser gestor, quantos gestores realmente nós teríamos? E o ser humano, eu gosto de trabalhar com comportamento humano por causa disso. O ser humano aprende comportamentos, então eu posso aprender a ser um bom gestor, como o nosso presidente muito bem falou, né? A necessidade que nós temos de ser. Então, se eu entendo que eu não preciso nascer mas eu posso desenvolver, então eu tenho chance de trabalhar em área que eu desejar, a partir do momento que eu começo a desenvolver as competências necessárias para ser esse gestor.
Então, eu posso ter a vocação, mas eu também posso desenvolver as competências e as habilidades necessárias. É claro que, para a gente trabalhar, a gente precisa, sim, gostar, né, do que a gente trabalha. Eu vou mais para o lado das humanas aqui, dentro da nossa área, né? Eu me identifico mais na área de humanas, por isso estou no RH. Talvez alguns se identifiquem mais na área de exatas e tenham um perfil comportamental mais para essa área, talvez vai para uma área financeira, para uma área de compras, aí cada uma vai ter as suas características, habilidades, pontos fortes, né? Então, Ou seja, doutor Guilherme, como disse, portanto, a doutora Alexandra, no ramo, portanto, aí da administração, existem vários segmentos onde o profissional pode buscar aquela área onde se sente, portanto, melhor. O senhor, por exemplo, está mais linkado, portanto, na área da saúde. É onde eu pergunto ao senhor, já que no país, no geral, a saúde tem sido um dos pontos que mais tem gerado demandas nas esferas de comando de governos federal, estadual, municipal. Quer dizer, a questão estaria na gestão, no caso do hospital, ou na gestão, né, mais ampla, no sentido mais amplo, uma questão nacional. Como é que o senhor vê esse aspecto? Perfeito, Walter. A gestão em saúde ela é extremamente complexa e ela vai envolver todos esses campos que você mencionou. Então, desde uma gestão de uma unidade de saúde, onde eu prescindo ali do gestor, administrador, né, porque ali, dentro de um hospital, a gente costuma falar, inclusive, nessas unidades, que ali, se você gere um hospital, você gere qualquer empresa, porque ali você tem um hotel, uma hotelaria funcionando, você tem lavanderias, você tem um restaurante gigantesco, você tem uma necessidade de uma logística muito bem elaborada para que os medicamentos e todos os materiais médicos estejam ali, além de uma gestão de pessoas. Para você ter compreensão, a gente tem unidades hospitalares aqui no Distrito Federal com mais de 3 mil servidores dentro de uma unidade de saúde, né? Então, desde isso até quando você vai pensar no macro, né, no planejamento em saúde como um todo, né, desde o Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, onde você tem que fazer todo um planejamento da política pública de saúde. Então, tudo isso demanda da capacidade do perfil do administrador. E aí eu posso falar um pouquinho dessa experiência que tenho na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o quanto o administrador vem colaborando nesse processo. Quando eu entrei na Secretaria de Saúde, no concurso de 2009, antes desse meu concurso, existia mais de 20 anos que não tinha concurso para administrador. Quando lá cheguei, tinha 5 administradores quase se aposentando. Então, quando nós fomos recepcionados lá, os administradores eram mais ou menos em 50, e aí só para vocês compreenderem a dimensão do Sistema Único de Saúde, aqui no Distrito Federal nós temos 35 mil servidores aproximadamente trabalhando na Secretaria de Estado de Saúde, com mais ou menos 300 unidades de saúde, entre hospitais, unidade básica de saúde, policlínicas, enfim. E aí você imagina todo esse conglomerado de organizações com apenas 50 administradores ali lotados. E aí, e quando nós fomos recepcionados lá, como não tinha esse gap aí de mais de 20 anos sem concurso, nós tínhamos pouquíssimos administradores e muitos daqueles gestores que estavam lá, e de fato, para você fazer uma gestão em saúde, você precisa de vários saberes, né, de enfermagem, de medicina, de fisioterapia, enfim, mas também precisa de gestão. E aí a gente foi percebendo que a Secretaria de Saúde não estava preparada para receber esses profissionais administradores, e a gente foi desenvolvendo durante esse processo. Fato é que hoje, principalmente nos últimos 2, 3 anos, a gente teve novos concursos e hoje temos mais ou menos 400 administradores espalhados na Secretaria de Saúde, e aí a gente conseguiu verificar uma evolução em vários processos, né? Por exemplo, inclusive o processo aqui que nós ganhamos no Conselho Federal de Administração com premiação do Guerreiro Ramos em 2021, por uma inovação de gestão que nós fizemos, né? Foi um grupo de administradores que promoveu esse instrumento dentro da Secretaria de Saúde, promovendo ali a gestão por resultados na Secretaria de Saúde, ou seja, a gente para de empiricamente tomar decisões e a partir de resultados, indicadores, a gente toma decisões melhores. A gente vem implementando gestão de custos, planejamento em saúde, então os administradores ali têm colaborado para a gestão do SUS e a gente vem percebendo essa melhoria nesses processos.
Deixa eu também buscar com o doutor Catelli, ele que também é mestre em administração pública, doutor Catelli. Quer dizer, a administração na gestão pública, como é que o senhor avalia? Está no caminho certo? De certa forma, busca sempre o aprimoramento, busca sempre a inovação, em que pese que existem situações em que se pede mais pessoas no campo do atendimento, uma velocidade maior também nas decisões. Quer dizer, tudo isso passa pela administração, tudo isso de alguma forma preocupa a nossa administração pública, e nós temos administradores públicos suficientes para atenderem nesse nosso país de tamanho continental? Pela minha experiência, eu fui secretário, eu fui diretor de administração, inclusive, apesar de ser procurador, também atuo também na área jurídica. E o que eu tenho visto na administração pública é que a gente tem evoluído muito. A gente tem evoluído muito porque a sociedade está se modificando. Hoje a gente tem uma realidade, por exemplo, de governo digital, onde vários serviços estão digitalizados. Então nós temos também um quadro interessante, até o que o Guilherme comentou. Eu trabalhei em mais de 13 órgãos públicos, aí, mais de 2 décadas de trabalho, e a gente vê que também tem um certo envelhecimento da força de trabalho. Então a gente precisa de uma renovação, mas que renovação que a gente precisa? A gente precisa de uma renovação num profissional. O profissional de administração é um profissional que tem uma visão transversal, e hoje a gente precisa de transversalidade no serviço público. A gente precisa de técnicos com conhecimentos específicos, sim, mas nós precisamos de profissionais que tenham uma visão mais ampla. Porque como nós temos processos muito automatizados, nós temos essa questão do governo digital, e estamos avançando para isso, nós naturalmente, em algumas situações, teremos um enxugamento de algumas posições que tradicionalmente eram ocupadas. Mas ainda assim precisaremos de muitas pessoas. E que pessoas precisaremos? Pessoas com conhecimentos transversais, pessoas que tenham capacidade de trabalhar em grupo, tenham habilidades comportamentais diferenciadas, e o profissional de administração ele já é treinado desde o começo da faculdade para isso. Eu, como tenho duas formações específicas, eu posso dizer que, por exemplo, na minha área jurídica, muito pouco tem se avançado nessa área, por exemplo, de gestão comportamental. Nós temos algumas exceções, você tem grandes escritórios que trabalham com essa parte de gestão especificamente, relacionamento, mas ainda não é uma realidade. A administração pública tem que vai se obrigar a ser um pouco menos tecnocrática, até porque tem muitas funções, como eu disse, que vão ser automatizadas, e nós precisaremos trabalhar com pessoas com uma formação mais humanística, mais ampla, conhecimentos transversais, porque o básico vai estar ali, vai estar totalmente automatizado. A gente vai precisar de pessoas com discernimento, com conhecimento do ambiente onde elas estão, conhecimento dos serviços que estão sendo prestados. Então, não vai bastar só uma visão estritamente técnica, tecnicista, nós precisaremos de um profissional com uma visão mais ampla, e eu tenho certeza, pelo que eu conheço da administração pública e do curso de administração, que o profissional de administração ele se habilita naturalmente a ocupar essas posições. Presidente, voltando com o senhor, diante do que aqui foi colocado, evidentemente, demonstra a importância do administrador no sucesso de uma gestão. Evidente também que se faz necessário estar sempre, de alguma forma, acompanhando aí, no caso, os surgimentos de novas tecnologias. É onde eu pergunto ao senhor, como presidente do Conselho Federal de Administração, essa é um ponto que preocupa realmente a formação, acima de tudo o conhecimento, acima de tudo também o aperfeiçoamento de quem está dentro dessa profissão, como o senhor muito bem colocou, ou seja, tem que ser um trabalho de excelência prestado por estes profissionais, enfim, de que forma o Conselho Federal de Administração ele faz com que isso possa acontecer? Walter, eu tenho dito que nos desafios é que nascem as oportunidades, né? Isso aí nós aprendemos desde o primeiro semestre do nosso curso de administração. O Conselho Federal
ele, nesse caso, ele atua em 2 eixos. Ele já atuou até. O ano passado nós entregamos ao meio acadêmico as novas diretrizes curriculares nacionais. E ela vem justamente para buscar atender às demandas, às necessidades, às novidades, né, as novas tecnologias também, porque ela vem amoldando a necessidade do mercado aos currículos que as faculdades, as universidades, os cursos de administração em si, têm que oferecer para os nossos alunos, para que quando ele saia de lá, ele vá atender aquele mercado, vá atender aquela necessidade, quer seja do poder público, quer seja das nossas empresas, até das empresas particulares também, empresas próprias, né? E então, as novas DCNs, como assim as chamamos, né, elas já foram concebidas pensando nessa linha de aprendizado que nós tivemos e sempre temos, né, porque a administração é muito bonita, ela não é um produto pronto, não é um produto acabado, né? Nós somos orgânicos, vamos aprendendo, nos adaptando, procurando novas soluções a cada tempo. E o segundo eixo que vos falei é justamente o eixo que nós elegemos para a nossa administração nesses 2 anos, né, da nossa gestão aqui frente ao CFA. E é a primeira vez que eu tenho também a oportunidade de agradecer ao doutor Daniel Catelli, que ele nos ajudou bastante. Eu fiz parte de uma comissão ano passado com ele, onde nós concebemos, começamos a trabalhar, né, a nossa governança, integridade e compliance. De lá, doutor, já nasceu uma nova Câmara aqui no nosso Conselho Federal, né, nós... além de todas as 8 câmaras que nós tínhamos, agora são 9. Nós temos a de governança, integridade e compliance. Estamos avançando nessa linha também. Mas voltando para o que eu estava te dizendo, é fiscalização. Porque como o nobre colega Guilherme estava falando, né, no eixo da saúde, veja bem, antes, esses concursos que nós falamos aqui, né, não tinha uma fiscalização. Se aquele cargo que vai ser colocado no edital de concurso público, se ele era nosso, que eu digo nosso, se eram prerrogativas dos profissionais, não é, doutora Alexandra? Se eram prerrogativas dos profissionais de administração, se atendia ao que o RH estava precisando, se era aquele profissional com aquele perfil necessário. Então, uma fiscalização mais atuante que nós estamos fazendo, né, nós estamos analisando todos os editais de concursos públicos que saem, né, nós estamos fazendo isso de forma até orgânica, criando canais de interação com os nossos profissionais de administração. Lá no Ceará, nasceu, né, quando eu fui presidente lá nós só temos um fiscal, mas nós criamos o Alô Fiscal. Então, nós somos lá no Ceará hoje 10 mil fiscais. Então, qualquer edital de concurso público que sai, que está ferindo as prerrogativas dos profissionais de administração, o Alô Fiscal alguém já entra lá no Alô Fiscal, opa, esse edital precisa ser revisto. Tanto que, Guilherme, nós conseguimos uma vitória lá no Ceará muito importante. Um determinado município lá foi fazer uma seleção pública para gerentes de UBS, das unidades básicas de saúde, né? E lá no edital não vinha garantindo as prerrogativas dos profissionais de administração. Nós impugnamos o edital, não nos deram razão, então nós fomos à Justiça Federal, doutor Catelli, e lá nós conseguimos, no âmbito do mandato de segurança, reverter. Então, sim, para administrar as UBSs lá daquela região, né, do Ceará, foram contratados, sim, profissionais de administração. Garantimos, assim, né, a inserção dos nossos profissionais lá no mercado de trabalho. Daí o porquê da nossa existência, da existência que eu digo, do sistema CFA, CRAs. Né? Nós nascemos para quê?
como eu disse antes, para normatizar e fiscalizar a profissão de administrador. Olha aí nós fiscalizando, né? E conseguimos essa vitória, não só lá naquela região da Justiça Federal do Ceará, né? Que é dividida em regiões, vou até dizer o município foi lá na região de Itauá, nos Inhamuns. Então, mas de lá já serviu como jurisprudência, e nós temos um banco de jurisprudências aqui no CFA, e quando nós temos uma boa nova, nós estendemos para todo o Brasil, e a gente usa essa força, usa essa união, essa interação com os nossos 27 conselhos regionais de administração, coordenados pelo CFA, de forma que as prerrogativas dos profissionais sejam respeitadas, os nossos profissionais sejam inseridos no mercado de trabalho, porque aí vai garantir o quê? Aquilo que o Guilherme falou, um hospital aí que ele deu um exemplo, é uma cidade com 3.000 funcionários, precisa ser bem administrada, um leigo não vai conseguir fazer isso, né? Então, precisamos sim, nas administrações, quer seja dos hospitais, das unidades de saúde, quer seja nas prefeituras, nas câmaras municipais, naqueles afazeres que são prerrogativas do administrador, se forem contratados profissionais de administração, eu tenho certeza que o resultado será bem melhor em prol da sociedade, porque a sociedade, sim, precisa de políticas públicas, precisa que o poder público trabalhe em prol da nossa sociedade. Essa é a nossa missão. Doutora Alexandra, ou seja, a administração nos recursos humanos, né, no setor, no departamento de recursos humanos. Quer dizer, qual é a grande preocupação, o grande desafio de quem está, portanto, na gestão administrativa no setor, no departamento de recursos humanos? Uma vez que boa parte de quem, de alguma forma, está exercendo uma profissão numa empresa pública ou então privada, o grande terror para muitos é quando é convidado, entre aspas, a chegar até os recursos humanos, principalmente se for depois do almoço. Por quê, doutora Alexandra? Bom, ao longo aí da história do recursos humanos, o recursos humanos ele era muito mais focado só em gerir folha de pagamento, em gerir muitas vezes um recrutamento e uma demissão. Então, o RH ele era muito mais o que a gente chamava de departamento pessoal, focado realmente nesses processos, né, mais, eu falo burocráticos. Hoje, quando eu falo do RH estratégico, né, do recursos humanos estratégicos, está ligado muito mais à estratégia de pessoas e principalmente de gestão de pessoas. Você vem do campo da administração, a gente fala muito sobre gerir processos, sobre gerir recursos, sobre gerir materiais, gerir patrimônio, mas o gerir pessoas também, ele tem que sair desse campo do recursos. Eu nem gosto de usar essa nomenclatura, a gente já usa, né, recursos. Pessoas não são meros recursos, pessoas são a parte estratégica de uma empresa. Eu sempre falo no meu trabalho, né, pessoas é o coração que bate dentro da organização. As pessoas é que trazem a vida dentro de uma organização. O Dr. Catelli até falou sobre a gestão comportamental, a gestão humanizada. Então, hoje, quando a gente vem para dentro de uma área de RH com uma gestão humanizada, a gente não tem mais esse medo depois do almoço e do ser chamado no RH, porque você já vem gerindo pessoas, você já vem trabalhando com pessoas numa visão humanizada. Né? Até me permitam aqui fazer uma quebra, né? A administração, em alguns pontos, ela tem essa visão muito mais focada em processos e em materiais, é onde que as pessoas às vezes podem ter uma visão, né, da frieza do processo, mas muito mais focado em números, muito mais focado em legislações e em leis. E quando eu venho para a área de pessoas, eu não posso deixar de falar do coração. Eu não posso deixar de falar que pessoas são têm emoções. Eu não posso deixar as emoções de fora. Então, a gente vai falar aqui muito sobre essa gestão da inteligência emocional, sobre o gerir problemas de pessoas,
E é isso que a gente precisa trazer quando eu vou falar do campo dos recursos humanos. Eu saio só do gerir a folha de pagamento, do contrata, demite, como se eu estivesse fazendo um processo qualquer. Quando uma demissão ela é tratada só como mais um processo dentro de uma empresa, eu tenho medo do RH. Agora, quando eu entendo que é uma pessoa, eu entendo que é uma família, eu entendo que existe um ser humano ali, eu preciso tratar isso de uma forma diferente. E no que isso modifica o comportamento de quem está sob, portanto, o comando dessa dinâmica do RH? De que forma a pessoa se expressa, ela sente, ela percebe realmente essa humanização, essa mudança, focando mais a humanização? As pessoas veem, então, esse RH, né, essa gestão, como alguém que está ali como parceiro. Eu sempre falo, e é a visão que a gente quer trazer, que um colaborador que está ali, eu não gosto nem da nomenclatura funcionário. Né? Não é um funcionário, é um colaborador, é um parceiro. Então, cada pessoa que está ali dentro, todos estão em prol de um mesmo objetivo. Se eu trago essa visão, todo mundo está indo, desde a diretoria da empresa até a pessoa que trabalha, né, no cargo técnico, num cargo operacional, todo mundo está indo para a mesma direção. Então, todos somos parceiros. Eu brinco, né? Se falta a pessoa que faz o cafezinho, todo mundo vai sentir falta. Cadê o meu cafezinho, né? Se falta a pessoa que cuida da limpeza e da organização, quem é que vai lá fazer? Então, quando eu entendo que cada pessoa é estratégica, cada pessoa é importante, e eu como gestão de RH, ou até mesmo eu como líder, eu trato dessa forma, todos somos iguais, todos estamos em prol de um mesmo objetivo. Isso é fazer uma gestão humanizada, é que cada pessoa tem o seu papel, o seu respeito e a sua importância dentro de uma organização. Então, eu vou ter mais facilidade ao RH, contar um problema, uma dificuldade, confiar, né, estar ali como parceiro. Eu não preciso mais ter uma liderança autocrática. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí a gente quebra essa visão. Doutor Guilherme, por favor. Posso complementar uma pergunta para a doutora Vamos lá. Alexandra? Talvez um dos maiores desafios que eu vejo no serviço público seja justamente essa evolução do desenvolvimento de pessoas. A gente ainda vê muito como departamento de pessoas, como fechamento de folhas de pagamento, e a gente vê pouco esse desenvolvimento, esses programas de desenvolvimento de pessoas. Você vê alguma luz no fim do túnel aí para esse processo ser implementado dentro do serviço público? Ele vai ser necessário, porque por mais que você tenha ali o servidor público e existe um contrato diferente do que hoje é no mundo privado, né? O mundo privado não está performando, demite com facilidade, e ponto final, né? Então ele tem um pouco dessa característica. O serviço público já tem uma diferenciação, vocês vão poder falar muito melhor do que eu sobre isso. E faz com que, às vezes, seja mais difícil esse movimento. E as pessoas, talvez, né, me corrijam aqui se eu falar qualquer besteira, ok? Mas as pessoas se acomodam um pouco nesse sentido, né? Algumas pessoas, não todos, e eu já tenho visto um movimento incrível dentro disso que eu estou falando, sobre uma gestão humanizada, sobre uma gestão comportamental. Eu já vejo vários órgãos, eu atendo no processo de mentoria vários servidores públicos com essa visão que eu estou falando aqui. Então eu vejo sim essa luz no fim do túnel. Tem uma caminhada. Para quê? Para eu tirar a visão, é aquilo que eu falei, sair só de processos, sair só de legislação, e eu ir para o comportamento humano. Eu tenho que entender que comportamento humano também se gerencia. Eu tenho pessoas com um determinado perfil, padrão comportamental, que ela vai se dar melhor em uma área, outra naquela, e quando eu passo a olhar para o humano, e não só, você foi alocado em tal área, você está nessa área, ponto final, mas você não está indo bem ali, nem você está feliz e nem o teu resultado está bom. Por que eu vou insistir nisso? Por que é tão rígido eu entender que você iria fluir muito melhor naquela área? É essa quebra que eu vejo que ainda precisa acontecer. Flexibilizar um pouco esse processo de movimento de pessoas dentro das áreas públicas e se preocupar em entender aonde você vai performar melhor, aonde você vai dar mais resultado para o órgão em que você está alocado. Não sei se faz sentido, né, para vocês. Aproveitando, doutor Guilherme, ainda focando a área da saúde a nível de Brasil, e volto a insistir que é uma área em que boa parte da população que depende da rede pública de saúde ainda questiona bastante
o tempo para uma consulta, o início de um tratamento de uma doença mais grave, aquela medicação que não tem na farmácia naquele momento, que é uma medicação contínua e que não existe. Aí as pessoas se questionam, mas como foram deixar que isso viesse a acontecer? Onde é que está a administração quando esse tipo de situação acontece? A administração tem que estar permeada desde o início do problema, né, até a solução, até a proposta de solução, né? Então, para a gestão da saúde, a gente sempre tem que lembrar que a gente está tratando de um campo onde existe uma demanda quase que infinita, né, por serviços de saúde, um campo que a tecnologia, com o desenvolvimento de medicamentos, equipamentos, o tempo todo ofertada, né, e as pessoas querem consumir essas novas tecnologias que são oferecidas, e os recursos são escassos. E aí a gente está tratando também do bem maior das pessoas, que é a saúde, né? Então, fazer a gestão de tudo isso é algo complexo. E aí você vai se esbarrar, né? Eu não vou te dar uma resposta pronta de qual que é o grande problema, né? Qual que seria a grande solução desse caso. Mas a gente esbarra e também tem uma grande barreira sobre a parte de financiamento da saúde, né? A gente, comparativamente com outros países, a gente tem, proporcionalmente ao PIB, um baixo investimento em saúde no Brasil, né, comparativamente com países do mesmo nível de desenvolvimento, quando você faz uma equiparação ao PIB, e nós temos o maior sistema público de saúde que ofertamos, né, mundialmente conhecido, que é o SUS. E aí com todos os seus problemas, né, mas a gente atende 210 milhões de pessoas. É o que a gente sempre fala, todo mundo é atendido pelo SUS. Ah, mas eu nunca fui num postinho de saúde, mas você já foi vacinado, você já foi num restaurante que a vigilância sanitária teve que aprovar, você já utilizou um aeroporto que a vigilância sanitária teve que ir lá. Então tudo isso é SUS e tudo isso é recurso público envolvido para fazer essa gestão. Mas aí, para trazer esse campo mais do que as pessoas sofrem no dia a dia, para conseguir uma consulta, para conseguir uma cirurgia, aí de fato, e é o que a gente vem tentando trabalhar, inclusive com a implementação de gestão por resultados, é a gente olhar de fato para esses problemas e trabalhar identificando o que de fato vai fazer diferença para aquelas pessoas. E muitas vezes o que a gente precisa, o que a gente vem observando, que a gente precisa fazer no campo da gestão do Sistema Único, da Secretaria de Saúde, é aproximar do usuário. Muitas vezes a gente está desenvolvendo planejamentos em saúde, atendendo a burocracia de desenvolver um PPA, um plano plurianual, uma lei orçamentária anual, desenvolvendo ali que vamos construir tantos hospitais, tantas unidades de saúde, mas será que é isso que a população está precisando? Então, o que a gente precisa é, de fato, fazer bons diagnósticos do que é necessário para, dentro do escopo, dentro da nossa possibilidade de recursos, a gente aplicar melhor. Então, talvez, o grande gargalo é a gente fazer essa percepção mais assertiva da real necessidade e fazer a aplicação dos recursos, o que de fato a população precisa. De repente, abrir o hospital tem muito viés político, é muito bom, né, para vários quesitos, e sempre é necessário. Mas será que ele precisa mais do que, por exemplo, investir na atenção primária à saúde, que são a atenção preventiva, só porque ele não traz tanta visibilidade, né? Então, e aí a gente vai esbarrar então com interesses políticos, interesses da gestão ali. Então tudo isso está permeado no campo da gestão, e o administrador precisa ser técnico e mostrar, olha, a partir desse diagnóstico e dos recursos que eu tenho, o mais assertivo seria alocar esses recursos nesse ponto. Então esse é o nosso grande desafio para que isso seja visualizado e isso seja aplicado. Perfeito. Agora, doutor Catelli, quer dizer, o assunto realmente é gostoso, né, da gente poder conversar e ir aprendendo, né, presidente, e conhecendo realmente aí a sua performance, mas voltando também aqui para a área pública da administração, onde nós temos aí as autarquias, temos aí os ministérios, enfim, né? E é evidente também que nós temos ali, os servidores de alguma forma estão ali preparados para o atendimento ao público, numa máquina que muitos ainda criticam, mas também precisamos entender que o nosso país é de tamanho continental, não podemos comparar o serviço aqui prestado com um país europeu que cabe dentro de um estado o menor aqui do nosso país, onde lá o serviço realmente é tido realmente como super eficiente. Evidentemente que nós estamos caminhando também para isso. Mas a minha questão é a seguinte, quem está de alguma forma ali na administração, na gestão,
e de repente tem ali o pessoal exercendo também ali as suas funções, são preparados para isso, de alguma forma eles também são preparados para conversarem entre si. Eu ali do lado do meu colega de trabalho sei menos do que ele que sabe mais. Existe essa motivação de troca, de passar conhecimentos, ou ainda temos aquele ranço, não, eu sei, fica só comigo, porque se precisar de outro, eu posso perder o meu emprego. Se eu tentar passar mais conhecimento, portanto, para outro, vou formando mais gente, conhecendo a minha missão aqui, eu termino perdendo o meu emprego. Como é que o senhor vê esse aspecto também no campo da administração, doutor Capelli? Interessante essa pergunta, Walter. Você fala de um profissional que seja vocacionado à colaboração, trabalhar com colaboração. Isso é claro, em cima daquilo que os colegas aqui comentaram, tem um pouco de vocação, mas tem de formação também. Um ponto que eu estava aqui pensando, aqui, que eu acho interessante comentar, é essa falha que a gente tem também, não sei tanto na iniciativa privada, mas eu posso falar no serviço público, o Guilherme comentou um pouquinho disso, na capacitação. A capacitação do servidor público precisa ser também pensada de uma forma diferente. Nós temos alguns mecanismos formais de capacitação. Quando a gente trata de progressão na carreira, nós temos várias carreiras que exigem uma certa capacitação. Mas será que essa capacitação está sendo adequada às nossas necessidades? Ou é às vezes um profissional que ele está querendo fazer aquela capacitação apenas aquela mais simples, aquela mais rápida, para que ele depois simplesmente consiga a sua progressão e um ganho remuneratório? A quem compete avaliar se essa capacitação está produzindo impacto na organização, se ela está transformando o serviço prestado? Aos gestores dessa organização. E não tem muito, às vezes, essa visão, porque às vezes também no serviço público é muito comum se esperar o comando de cima. Nas autarquias, às vezes, você tem um pouquinho mais de proatividade em alguns pontos. Mas eu entendo até por conta da própria organização, que você tem uma carreiras próprias e tudo mais. Mas eu entendo que ainda a gente pode evoluir muito mais nessa área de capacitação do servidor público. Um servidor público hoje, ele precisaria, para mim, dentro daquilo que eu tenho falado de capacidades transversais, eu entendo que o servidor público ele precisa entender um pouco mais de gestão de risco. O servidor público, principalmente aqueles que militam na área de administração, mas que já são de uma formação um pouco anterior, eles precisam se capacitar, trabalhar com gestão de risco, trabalhar com base em evidências, que é o que a gente tem preconizado hoje no serviço público, gestão pública baseada em evidências, menos em palpite, menos em empirismo, muito embora a gente valorize a experiência, e experiência não é puro empirismo, experiência tem toda uma valorização que a gente tem que dar. A gente precisa de profissionais que trabalhem, que entendam de indicadores, saibam como, no serviço público, como montar um indicador, como mensurar. Então a gente precisa realmente de uma formação no serviço público mais ampla, mas a gente não pode esquecer o profissional que já está lá. Nós temos, só no serviço público federal, aí nós temos mais de 600 mil servidores ativos no Poder Executivo Federal. A gente não pode esquecer que nós temos servidores ali que precisam de uma capacitação contínua. E para isso a gente precisa realmente identificar a necessidade desse servidor e verificar na ponta, na prestação do serviço, o que o cidadão está entendendo. Uma coisa que vocês comentaram aqui, de vez em quando a gente trabalha no serviço público, mas a gente também precisa do serviço público como cidadão. Às vezes você vai lá, você tenta acessar um serviço e você às vezes vê a dificuldade para você conseguir o que você quer. Quando você vê essa dificuldade, você como servidor público, o que você faz? Você precisa reportar isso, precisa trabalhar isso. A gente tem um mecanismo importante no serviço público hoje, que são as ouvidorias. Para fazer a administração bem feita, a gente precisa também do feedback. O cidadão não tem esse hábito porque ele acha que ele não vai ser ouvido. Então, a gente precisa aos pouquinhos transformar essa cultura.
E eu acho que o profissional de administração hoje, eu vejo as pessoas com quem eu tenho trabalhado, muita gente focando bastante nessa questão da gestão de riscos, muita gente se capacitando mais, trabalhando mais. O presidente aqui falou da revisão aí dos currículos. Tem como a gente está numa sociedade muito mais dinâmica, muito mais rápida. Por isso que eu falei em gestão de riscos. A gente precisa trabalhar e a gente precisa tem algumas situações que a gente precisa ter um certo apetite ao risco, porque se a gente não tiver um certo apetite ao risco, a gente não vai ter inovação. A gente precisa de inovação no serviço público também. E o profissional de administração, pela sua visão transversal, ele tem essa capacidade. Mas a gente precisa trabalhar com inovação, precisa trabalhar com gestão de riscos. Então, e você estava falando da colaboração entre o profissional, às vezes que ele principalmente no serviço público, você tem uma carreira, você tem as suas competências, as pessoas que não têm um perfil, às vezes, mais colaborativo, a gente precisa fazer o quê? Ou a gente simplesmente vai contar com a boa vontade dessas pessoas, ou a gente vai tentar revisar a forma de recrutamento dessas pessoas. Vai tentar inserir, claro que isso é muito sensível, alguma avaliação, talvez uma entrevista, alguma coisa. Para os cargos em comissão, a gente já tem algumas situações. Mas a gente está repensando. Eu estou vendo que esse debate está muito forte hoje aí no Ministério da Gestão. É um debate mais antigo, mas eu acho que agora a gente está chegando a hora de colher o fruto. As coisas estão avançando bastante. Mas o serviço público tem muito que avançar, mas eu vejo que os debates estão avançando muito. O Conselho, que já tem um contato há bastante tempo, até com o nosso antigo presidente, agora com o nosso presidente atual, com outros conselheiros, tem sido um protagonista trabalhando aí junto ao serviço público. Então, eu entendo que a gente está avançando e de forma consistente. Presidente Leonardo Macedo, evidentemente que temos aqui o nosso Conselho Federal de Administração e é evidente que a administração, os administradores, de alguma forma, têm todo um regramento, ou seja, existe, portanto, uma legislação, de alguma forma, conduz, portanto, a vida profissional dos administradores. Mas também eu gostaria de ouvir do senhor justamente o empenho, a colaboração dos conselhos regionais, né, de administração, que estão aí no nosso país e que, evidentemente, trabalham em prol da categoria, em prol do aperfeiçoamento, em prol da modernidade, ou seja, para prestar um serviço de excelência. Como é que é justamente essa relação Conselho Federal, Conselhos Regionais de Administração, com esse foco de sempre procurar melhorar mais e uma entrega positiva para quem precisa dos seus serviços? Perfeitamente, Walter. Sempre os nossos registrados, a nossa comunidade, né, eles perguntam o que é que o sistema CRA faz por mim. Né? Então, eu, enquanto presidente, eu vivo dioturnamente procurando responder a essa pergunta, mas não é responder com palavras, responder com ações. Né? Então, nós estamos procurando sim. O primeiro eixo que eu te falei, fiscalização, mas estamos avançando também na qualificação, ajudar na qualificação dos nossos profissionais. Quando eu fui presidente do CRA do Ceará, nós fizemos um programa de capacitação continuada, né, onde nós entregamos à sociedade 100 novos especialistas em planejamento e gestão das finanças públicas. Totalmente gratuito para os profissionais registrados e adimplentes. Né? Aí eles se sentem pertencidos ao nosso sistema. E o ano passado nós agraciamos mais 330 com gestão financeira para administradores. Um convênio que fizemos com a Universidade Estadual do Ceará, a regional lá do Cariri, a URCA, né? E nós fizemos fizemos esse investimento, não é, doutora Alessandra? Porque capacitação é investimento. Investimento em quê? No nosso capital intelectual, o nosso capital humano que nós precisamos, enquanto corporação, reter esse pessoal, e uma das formas é qualificando. Então, são alguns exemplos. Vários outros conselhos regionais também qualificam
os seus profissionais, porque para você inseri-los no mercado de trabalho, se eu for uma mão de obra mais qualificada, fica mais fácil. Temos vários e vários depoimentos de profissionais que foram qualificados, tipo com esse programa que eu disse aqui, né, que fazem depoimentos de agradecimento, porque a partir daquele curso que ele fez, ele conseguiu uma colocação melhor no mercado de trabalho. Mas, principalmente, como disse, e vou sempre dizer, nós precisamos fiscalizar, né? E eu vou dizer, nós estamos começando agora um grande projeto a nível nacional. Já no início da nossa gestão, que iniciou lá na gestão do Mauro Kroes, quando ele pediu uma minuta de convênio com o então Ministério da Economia, né, para nós termos acesso à base do E-Social. Da base do E-Social tem lá a RAIS, tem lá o CAGED. Ele deu entrada do ano passado. E esse ano aí eu fui a campo. Me reuni com o ministro Carlos Lupe. Aí ele disse, não, presidente, vai ser desmembrado o Ministério, vai ser o Ministério do Trabalho. Aí, instalado o Ministério do Trabalho, fui muito bem recebido pelo ministro Luiz Marinho, e lá nós assinamos um convênio, um termo de cooperação, onde eles passaram a base de dados da RAIS para nós, e nós já pegamos esses dados, já tratamos esses dados. Para você ter uma ideia, Walter, nós entramos virtualmente em todas as empresas do Brasil, fazendo fiscalização, né? Porque, virtualmente, lógico, porque nós temos a base de dados de todos os funcionários, que toda empresa, todo órgão público, todo ano ele tem que prestar uma informação, que é a relação anual de informações sociais, onde ele diz quem está trabalhando para ele, né, quanto ganha, e principalmente, que é a informação que nos interessa, o que essa pessoa está fazendo para a empresa, para o órgão, né? Para isso nós temos os CBOs, o CBO de administração, o 2105 é o nosso, né? De RH tem outro também, nós estamos iniciando com esses CBOs, os Códigos Brasileiros de Ocupação. Então, quem informou que contratou uma determinada pessoa com o CBO de administração, logicamente era para ser um profissional de administração, mas pasmem, 283 mil profissionais estão trabalhando no CBO de administração e não são administradores. Veja aí o tamanho do desafio que nós temos, né? Assim, en passant, são 283 mil novos postos de trabalho para nós inserirmos os nossos profissionais, para nós lutarmos na defesa das prerrogativas desses profissionais. Então, nós já criamos aqui o nosso departamento de TI, junto com o nosso departamento de a nossa Câmara de Fiscalização e Registro, que é capitaneada pelo nosso querido administrador Sérgio Halber, que é o conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul, que também fazem parte dessa comissão, o nosso conselheiro da Paraíba, o Geraldo Rosa, e o nosso conselheiro também o Ibrahim. Então, nós ativamente criamos um sistema que nós chamamos de prospecção, né? Sim. Prospecta é pessoa física, e nós estamos entregando aos regionais todos esses dados, quem são as empresas, quem são as pessoas que estão lá, e estamos entregando a ferramenta para que os conselhos regionais de administração façam a notificação para que seja corrigido esse problema, que seja garantida as prerrogativas dos profissionais. Então, isso nós estamos iniciando esse trabalho, e o grande feito dessa nossa gestão é justamente isso, é buscar fiscalização. Quando o senhor coloca que existem pessoas no meio que não são, de certa forma, formadas para o exercício da profissão, de certa forma, ocupando vagas que não lhes pertencem,
eu pergunto ao senhor, o número de profissionais na área da administração é o suficiente para poder atender a demanda nacional, presidente? Nós temos 2 minutinhos. Perfeitamente, Walter. Deixa eu te dizer uma coisa, com vossa permissão. Nós somos hoje 402 mil registrados aqui no sistema CFA-CRAs, com mais 43 mil empresas, né? E nós somos 1.900.000 estudantes dos cursos de administração que estão cursando agora. Nós temos sim demanda, mas por que só 400 mil registrados? Porque só vem a registro no nosso sistema 10% dos formandos. Por quê? Por que só vem 10% do formando? Fiscalização. Se nós, né, fôssemos mais atuantes, eu faço a minha culpa aqui, que é isso que nós estamos revertendo agora com a TI, com a tecnologia da informação, porque é humanamente impossível nós termos entrado em todas essas empresas do Brasil para fiscalizar isso. Mas com esses dados, que é informado por eles próprios, né? Quem estão trabalhando para ele nos cargos de administração, nós já estamos com a ferramenta na mão e vamos sim lutar por esses postos de trabalho. Aí, respondendo à sua pergunta, temos sim, temos bons e muitos bons profissionais que podem trabalhar nas empresas e nos órgãos públicos do Brasil, contribuir com a sua inteligência, com a sua expertise para o progresso, tanto dos órgãos públicos, da União, dos estados, dos municípios, como também das empresas. Perfeito. Eu peço licença aos senhores e também à senhora para que possamos ir ao nosso intervalo. Já vencemos a primeira hora do nosso debate e em seguida estaremos de volta e vamos, portanto, aqui com mais 57 minutos de conversa, de esclarecimento, como tem sido feito, como tem ocorrido até o presente momento. Peço licença, então, para que possamos ir ao intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Pois bem, estamos de volta e vamos prosseguir com o nosso Justiça na Tarde Debate, que hoje está sendo transmitido aqui da sede, portanto, do Conselho Federal de Administração, aqui no centro de Brasília, mais precisamente aqui no setor de Autarquias Sul. E conosco hoje estão participando da nossa entrevista, do nosso debate, o doutor Leonardo Macedo, presidente do Conselho Federal de Administração, também conosco o doutor Guilherme Mota Carvalho, que é administrador com especialização em gestão pública e também em gestão de clínica em regiões de saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa. Atualmente é administrador da Secretaria de Estado de Saúde do Governo do Distrito Federal. Também conosco, doutor Daniel Catelli, que é procurador federal, mestre em administração pública, especialista em direito administrativo, professor, palestrante e instrutor nas áreas de direito administrativo, governança pública e compliance público. Atualmente está como procurador-chefe do Instituto Federal de Brasília. E também conosco a doutora Alexandra Leite, administradora, especialista em gestão de pessoas, consultora de recursos humanos e também business e palestrante, mentora de RH e líderes e carreiras. E é com a senhora mesmo, doutora Alexandra, que a gente retoma aqui o nosso debate com essa questão. Quer dizer, evidentemente que, claro, nós temos no mercado de trabalho jovens chegando, experientes se preparando para sair, e aqueles que estão aguardando também vencer, portanto, o seu tempo, uma vez que recentemente chegou para exercer, portanto, aí a sua missão. Quer dizer, o administrador de um setor e que tem, portanto, essas gerações ali, de certa forma, exercendo ou a mesma função, ou que tem, portanto, ali o mesmo objetivo. Como é que é administrar, portanto, gerações, né? Ou seja, aquele jovem que nessa era da inteligência artificial, da internet, sempre com muita pressa, como tem aquele que mais calmo, que não é dessa geração,
que é mais, de certa forma, mais atencioso no sentido de concluir, portanto, ali a sua tarefa. E, de repente, acha que está muito lento, pode perder o emprego para aquele que é mais rápido. Enfim, como é que é administrar gerações no local de trabalho? Esse é um grande debate, né? Poderíamos falar horas em cima disso, porque de fato hoje nós temos cerca de 4 até 5 gerações em um mesmo ambiente de trabalho. Nós temos ainda líderes, gestores que são do que nós chamamos de geração baby boomers, aí com 50 a 60 anos a mais. Uma geração X, que também já está dentro de uma liderança, na faixa dos 40. Nós temos geração Y, que entra aí a minha geração, muitas vezes ali na faixa dos 30 até 40. E nós já temos a geração Z, que é ali da faixa dos 20 anos. E em breve nós teremos uma geração alfa entrando também. Cada geração, ela foi construída em épocas da sociedade. Hoje nós estamos na sociedade 5.0, anunciada lá em 2016 pelo Japão, como a sociedade dos seres humanos superinteligentes, a sociedade da conectividade. A nossa geração Z, ela faz parte disso. Então, a visão de mundo de cada geração ela é diferente. A geração Baby Boomer valorizava entrar no trabalho, a fidelidade ao trabalho, o se aposentar naquele trabalho. Isso era o sucesso numa carreira. Uma geração Z, sucesso na carreira, Deus o livre, iniciar e se aposentar no mesmo lugar. De forma nenhuma, isso não é sucesso. Sucesso para eles é uma liberdade, é uma vida em que ele pode cultivar as outras áreas. Então, você tem conflitos de gerações a partir de visão e percepção de mundo, daquilo que cada um valoriza, né, o modo como cada um vê o trabalho, os motivadores de carreira de cada geração é muito diferente. O que uma geração Z, uma geração Baby Boomer, uma geração Y valoriza é completamente diferente. E aí o grande desafio, entra nós novamente aqui, gestores, é gerir esses conflitos de gerações. E tudo começa, em primeiro lugar, se disseminando isso. Já tem se falado cada vez mais que hoje nós temos essas diversas gerações e que elas têm intenções diferentes. Será que a visão da geração Z realmente está errada, como às vezes uma geração Y, uma geração Baby Boomer vai enxergar? Não, cada geração tem a visão para o mundo em que ele nasceu. E o grande desafio é você conectar essas visões. Cada uma tem a sua contribuição para aquele ambiente de trabalho. Uma geração Z, uma geração Y, ela precisa aprender com a geração Baby Boomer e vice-versa. Ambas as gerações têm muito a agregar a cada uma. E a gente precisa entender e adaptar. Agora, a realidade do trabalho, a realidade do gerir pessoas, que eu falo aqui, ela tem que entender e acompanhar a sociedade em que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos nessa sociedade 5.0, que exige muito mais conectividade. Então, é muito difícil hoje eu chegar num ambiente de trabalho, se eu sou um líder, um gestor, e dizer assim, proibido usar o celular. Você entrou aqui na empresa, celular lá dentro do armário. E se mexer no celular, advertência e suspensão. Como é que você vai gerir hoje uma geração Z dessa forma? Ele não vai ficar nesse ambiente de trabalho. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai lidar com isso. Será que vale a pena eu ficar toda hora dando advertência e chamando a atenção lá do meu colaborador porque ele está com o celular? Ou eu ensino ele a gestão por resultado, o focar no resultado, e importa como ele usou o celular, se ele geriu por resultado? Só que aí entra de novo o nosso desafio, né? A gente tem que aprender a gerir por resultado. Se você sabe o resultado que você quer alcançar na tua empresa, e você tem as pessoas preparadas para isso, você consegue dar um nível de liberdade maior nessa gestão. O problema é quando a gente não sabe o resultado que quer alcançar, não gere por resultado, não gere como foi falado aqui. Dessa forma, aí você fica focando no quê? Regras, regras, regras. E esse estilo de liderança não funciona com as gerações de agora. Guilherme, deixa eu manter essa mesma colocação e ouvir o senhor. Eu vou levar sempre um pouquinho para a minha experiência no serviço público, né? E no serviço público a gente tem um ambiente muito mais engessado, porque lá a burocracia ela é muito presente, né? O gestor público ele tem que fazer aquilo que a lei determina, não é? Então,
E aí a gente tem esse encontro de gerações, e é normal que assim acontece, assim como eu relatei aqui anteriormente, onde quando eu entrei, só existia administradores que tinham entrado num concurso há mais de 20 anos antes. Então os administradores que lá eu conheci já estavam na sua fase final ali de serviço, perto da aposentadoria. Entramos nós com outros saberes novos, e aí a gente tem que adaptar para absorver o conhecimento dos mais experientes, que estão ali há 30, 40 anos, né, como a Alexandra falou aqui, trazendo suas expertises, mas com outro nível de conhecimento, por exemplo, em tecnologias, né? Dificilmente a gente encontrava ali pessoas que tinham dificuldades em utilizar ferramentas que para a gente, para a minha geração, já eram um pouco mais simples, como planilhas em Excel, né, trabalhar com essas ferramentas. Hoje em dia, os servidores que eu recebo lá, administradores, economistas, contadores, Excel já é quase coisa do passado, já, né, eles estão trabalhando em sistemas com BI, com outros tipos de programação. Então, fazer essa conectividade dessas gerações, eu vou ao encontro do que a Alexandra falou. A gente saber beber dessa fonte dos saberes de cada um, da experiência de cada um, para convergir isso para a gestão por resultados, para a melhoria desses processos. Mas não, o problema no serviço público é que isso não é institucionalizado por um desenvolvimento de gestão de pessoas. Isso vai muito da característica das pessoas que ali estão. Então, por muitas vezes, o que a gente percebe são conflitos entre gerações, já que eu não tenho uma instituição que saiba desenvolver essas pessoas. O que muitas vezes esse aqui está chegando para me ensinar, quem ele acha que é, não é? Quem que esse novinho acha que é, não é? Então a gente precisa ali com habilidade, nós que somos gestores de equipes ali, eu tenho na minha equipe pessoas com 25 anos e com 50, então ali saber agregar, complementar esses conhecimentos, esses saberes, é um desafio para o gestor, principalmente para o gestor público, uma vez que muitas vezes eu não tenho esse aporte institucional. Então, infelizmente, a gente precisa de evoluir nesse processo enquanto desenvolvimento de pessoas, mas requer, então, do gestor ali, individualmente, uma habilidade maior para evitar conflitos e, sim, potencializar esses conhecimentos diversos dessas gerações. Deixa eu manter também com o senhor, doutor Catelli, esse mesmo tema, onde assuntos importantíssimos estão sendo colocados aqui. Interessante, eu estava escutando aqui e estava colocando a mão na cabeça, porque eu estava conversando com alguns colegas, tem muitos amigos que ocupam posição de liderança também na iniciativa privada. E recentemente, um evento de compliance, que é uma das áreas que eu trabalho, estava abordando a questão do nomadismo digital. Veja um ponto que a gente já está lidando hoje. E, por exemplo, no serviço público a gente tem essa dificuldade. No serviço público a gente teve uma aceleração do uso dos meios digitais, isso foi realmente um choque. Eu tenho, como já trabalhei em vários órgãos públicos, fica mais fácil dar alguns exemplos que eu não preciso explicar, mas eu me lembro que trabalhei em um determinado órgão público uma época, e quando foi a implantação do processo digital. E eu me lembro que um dia uma servidora, que era da minha equipe, chegou e disse assim para mim: doutor, o que eu faço agora? O meu papel era levar com carrinho os processos para as outras áreas. Então a gente precisou refletir sobre isso, tentar trabalhar com ela outras posições. Então esses impactos das novas tecnologias tem a questão das gerações e também essa aflição também das pessoas mais antigas, e isso acho que passa por todos nós, né? Que tem mais tempo de serviço público, ou mais tempo na empresa, como é que eles vão também continuar gerando valor? Eu acho que essa é uma preocupação de quem é mais antigo. E essa questão aí do nomadismo digital que eu estava falando, nós tivemos a questão do trabalho remoto, que ficou bem interessante, fomos todos colocados obrigatoriamente em um determinado momento, há pouco tempo atrás, em trabalho remoto. Depois passamos, felizmente, aí por esse período terrível, voltamos, algumas pessoas tiveram dificuldade para voltar, outras pessoas... então hoje a gente vive num ambiente onde a gente está precisando calibrar, por exemplo, essas novas formas de trabalho, que a gente passou do 8
para 80, agora a gente vai precisar calibrar bem isso. Então, esse é um papel onde o administrador, a pessoa que está gerindo aquilo ali, ela tem uma grande dificuldade. E é exatamente por essa questão do resultado. Então, se a gente focar muito em alguns processos, em formalidades, muito embora nós na administração a gente tem necessidade de ter algumas formalidades. Quando você busca um órgão público, você sabe que existe um horário de expediente. Então, isso... Mas tem muitos processos internos ali que você não precisa estar naquele ambiente para realizar. Então, se a gente trabalhar com essa questão da gestão de resultados, a gente vai conseguir adaptar melhor a administração pública para esse novo mundo, onde a gente precisa gerar mais resultado e ter um pouquinho mais de flexibilidade. Mas é uma questão muito difícil, que foi essa do trabalho remoto. Eu acompanho, seja como gestor, como cidadão, como servidor público, a gente acompanha como foi difícil essa migração, depois esse retorno. As pessoas sentiram um pouco, muitos se adaptaram bem, outros não se adaptaram. Na iniciativa privada, estava conversando com um colega, tem pessoas que estão dizendo que não, eu só vou agora, profissional às vezes muito capacitado, não, ir para cá eu não quero porque eu vou ter que me deslocar, eu vou ficar 2 horas dentro de um carro para chegar a sede. Só que às vezes você também tem esse problema de ver, olhar no olho do olho. Como é que a gente calibra isso? O administrador é uma pessoa que está ali para pensar nesses processos, para adaptar, para ver qual que é a justa medida que a gente vai conseguir, como é que a gente vai conseguir calibrar esse instrumento para gerar mais resultado aí para a sociedade, seja para a empresa, seja para a administração pública. Então, acho que, pegando em cima de tudo isso que vocês colocaram, esse choque de gerações, também a gente teve novas transformações no ambiente de trabalho. A gente precisa parar para pensar, olhar e sempre focar no resultado. Se a gente focar mais no resultado, não esquecendo das nossas obrigações, a gente vai conseguir chegar vamos dizer assim, próximo ao ponto onde a gente tem que chegar, que é conseguir equilibrar esses novos meios aí, gerar qualidade de trabalho e qualidade de vida também para quem trabalha. Então, é mais ou menos isso. Presidente Leonardo, diante do que está sendo posto aqui, né, tivemos, portanto, como foi dito aqui, a pandemia da Covid-19, onde o mundo precisou se transformar, principalmente em termos de buscar uma tecnologia mais apropriada para vencer, superar, ou equilibrar, ou ajustar, portanto, aí este momento. E com toda certeza, o administrador, a ele lhe coube praticamente essa missão para poder dar, portanto, as definições. De que forma o senhor avalia esse desafio que, de alguma forma, precisou ser enfrentado, já está vencido, precisa ainda lutar bastante para que esse desafio seja concluído? Como é que o senhor avalia, portanto, o que ocorreu nesse período de pandemia e que até agora tem as suas consequências e que até agora se procura se arrumar, se ajeitar por conta do que produziu em termos de impactos, principalmente negativos, principalmente na sociedade, essa questão que, com toda certeza, continua assombrando o mundo? Walter, eu entendo que o impacto negativo, sinceramente, foram só as 700 mil mortes, né? Só não, foram as 700 mil mortes que nós temos esse pesar, né? Que teve esse malefício à sociedade, que foi essa pandemia que nos assolou e que ceifou essas 700 mil vidas. Mas, vendo no campo da administração, né, eu vejo um grande avanço. Não é que ela nos trouxe, mas que ela acelerou, porque o mundo já vinha evoluindo dessa forma, porque a geração Z, essa última geração, né, eles são dessa forma, eles são livres, eles mais pensam e criam, passa o dia criando, o dia pensando em inovações para quê? Para trazer facilidades para a nossa vida, né? Então eu vejo a geração Z como aqueles que criaram e estão criando a cada dia, né? Não para, inovações. E que nós lá da geração, eu não sei se eu fico nessa primeira ou nessa segunda, né?
mais na X. Então, nós das gerações mais antigas, todos nós nos adaptamos, né? Aqui, concatenando com o doutor Catelli, a gente vê como advogado, não é, doutor, que os processos eletrônicos, todos os processos, os advogados fazem uso, né, em suas petições, em suas audiências, até plenárias virtuais, onde os juízes, os desembargadores, eles não precisam estar mais lá necessariamente no pleno, mas cada um em sua casa tomando decisões. Nós vimos várias e várias sessões do STF, do STJ, enfim. E isso aí trouxe benefício para a população, porque a justiça ficou mais célere, né? Esse home office, ele nos ajudou bastante. E ele foi possível por quê? Porque a geração Z produziu os meios necessários para isso. Foi onde adveio o Zoom, né, o Meet, essas ferramentas de interação, foi onde veio os ambientes virtuais para que o advogado pudesse trabalhar. Agora eu digo, o advogado lá de 80 anos, eu vi fazendo despacho eletrônico, né? Esse aí nem na Baby Boom ele está na mais antigona ainda, mas todos nós humanos, nós temos essa capacidade de adaptação, né? E esses meninos novos da Z, eles vão trazendo as facilidades para os mais antigos, e os mais antigos eu vejo estou vendo que se adaptam sim a isso, né? Processos judiciais que demoravam no primeiro despacho 2 anos, está demorando 2 meses, né, doutor, para a citação inicial, para a petição inicial. Isso aí quem ganha com isso? Toda a sociedade, né? Mas aí eu digo que nós, profissionais de administração, nós somos a amálgama que vai juntar essas peças, vai colar essas peças de todas essas gerações, que é nada mais, nada menos do que a evolução humana que vem trazendo, né, a cada dia mais benefício, né? Porque minha mãe dizia, meu filho, diz, né? Meu filho, tempo bom é o de hoje, e tempos melhores virão, né? Perfeito. E aproveita esse gancho, doutora Alexandra, quer dizer, diante, enfim, da evolução, e não podemos esquecer da inteligência artificial. Enfim, essa nova ferramenta que já vem avançando em muitas profissões, inclusive até mesmo ceifando muitas profissões. De que forma a administração está convivendo, acompanhando e tendo também como aliado, por que não, essa nova ferramenta da inteligência artificial? Os administradores, com certeza. De uma certa forma, eu falo por mim, a inteligência artificial nos assusta em alguns pontos que você pensa, vai roubar o lugar de muitos profissionais, né? E então, um primeiro momento, a gente pode ter esse pensamento, e muitas pessoas têm, eu vou falar por mim, até eu tive em algum momento. Só que a gente tem que entender que toda inteligência artificial e toda tecnologia é desenvolvida e ensinada pelo ser humano. Então, a gente só muda a posição. Existe ali a inteligência artificial e existe o ser humano que vai ensinar a inteligência. Então, eu vou para uma outra posição, eu vou ter que entender, de repente, mais de códigos, mais da tecnologia, mais como a tecnologia aprende. Então, nós, administradores, nós temos que entender no que a inteligência artificial pode nos ajudar e aprender de que forma nós vamos utilizar ela para potencializar o nosso trabalho. Então, essa adaptação, se eu vou olhar somente, né, pelo lado, eu posso olhar pelo lado negativo, né, vai roubar lugar, vai tomar posições, ou eu posso olhar pelo estar à frente, né, ter um olhar à frente e entender como é que eu vou usar ela e como é que eu vou dominar ela. Hoje na internet você já vê pessoas dizendo, vendendo prompt,
para você poder utilizar a inteligência artificial. Como é que eles estão vendo isso? Porque de alguma forma já foram à frente e entenderam os comandos que você dá para que a inteligência artificial te traga o resultado que você quer. Então nós precisamos, na verdade, correr para entender como utilizar ela a nosso favor para potencializar resultados. E no campo, acima de tudo, de quem administra áreas hospitalares, áreas de saúde, a inteligência artificial chega para somar ou para assustar, doutor Guilherme? Eu acho que para somar. Para somar, aí eu vou fazer só uma interrupção, Walter, só para voltar um pouquinho só na questão que você sugeriu aqui para o presidente da pandemia, que eu acho que no setor da saúde, em especial, foi tão, obviamente, impactante a pandemia, mas para o administrador deu luz a vários processos que a gente precisa, de fato, aprimorar. O doutor Catelli falou sobre a gestão de riscos, e isso veio muito, evidenciou muito a necessidade da gente fazer gestão de riscos. Né? Obviamente que ninguém esperava assim, uma pandemia, é difícil de você prever, mas tem outras previsões, e daqui para frente a gente tem que prevê-la e nos preparar. Então, uma gestão de uma Secretaria de Saúde tem que necessariamente desenvolver uma gestão de riscos para preparar para próximas epidemias. A gente deu luz também à necessidade de monitorar indicadores. Né? A gente via nos jornais aí todo dia indicadores de quantos contaminados e tudo, que a partir de ter esse olhar de gestão por indicadores, gestão por resultados, eu posso tomar minhas ações de forma mais assertiva. Né? E falando bem especificamente aqui do Distrito Federal, com essas novas, com a necessidade que a pandemia nos colocou, foi de uma aproximação com gestores. Como eu falei, a gente tem quase 300 unidades de saúde espalhadas no nosso território, e olha que nosso território é pequeno. Imagina um Minas Gerais, imagina esses estados maiores como o Pará, enfim. E aí você oportunizar que a gente debata indicadores a partir de colegiados feitos virtualmente, isso foi um ganho que a gente precisava fazer toda uma programação, a gente nem passava pela cabeça fazer remotamente. A gente tinha que deslocar essas pessoas para sentar numa mesa para debater indicadores, isso tinha gastos para todos, gastos para a Secretaria de Saúde, tempo, e hoje a gente faz a qualquer tempo. Né? Então, só não queria perder esse ponto, porque para a gente trouxe vários avanços. Mas aí, trazendo a questão da inteligência artificial, a medicina, principalmente, ela já vem trabalhando, né, com inteligência artificial, ajudando, inclusive, em diagnósticos, né, mais precisos. Então, né, não é nossa área especificamente aqui, mas já participei de alguns congressos que a gente vem percebendo uma evolução bastante importante nesse campo. Então, acho que vai ser importante para a saúde, por isso que eu falo que ela é um fator positivo, né? E até mesmo não só por inteligência artificial, mas por essas novas tecnologias, a possibilidade da gente fazer, por exemplo, telemedicina. Né? A gente tem regiões do país que é difícil você acessar com profissionais de saúde, principalmente região amazônica. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade grande de aportar ali médicos, enfermeiros. E se você proporciona, por meio de tecnologia, a telemedicina, você pode proporcionar para toda aquela população consultas médicas especializadas de profissionais que estão aqui em outros centros para atender virtualmente essas pessoas. E isso já é uma realidade, já existem projetos, inclusive, em andamento aqui também no Distrito Federal, mas também em nível federal. Então, eu acho que toda essa gama, como a Alexandra falou, a gente, lógico, dá sempre um receio no começo, né, de como é que isso vai vir, mas são ferramentas que a gente tem que dominá-las, entendê-las, para utilizar melhor para ser desenvolvida no nosso processo de trabalho. Então, eu acho que ela vem para agregar. Doutor Catelli, quer dizer, você fica à vontade, caso o senhor queira falar de inteligência artificial, mas a colocação que eu faço para o senhor é justamente essa, né? Qual a lição que ficou no serviço público diante da pandemia da Covid-19, principalmente quando os serviços, especialmente os essenciais, não podiam parar? Capacidade de resposta foi uma lição muito importante. Eu acho que no mundo, né, não só a gente, pelo que a gente acompanhou no mundo, a gente teve que reinventar a nossa capacidade de resposta. Então, uma coisa que o nosso presidente aqui comentou agora, sobre simples ferramentas que nós utilizávamos para nos reunir. As pessoas não sabiam muito bem trabalhar com
Zoom, com essas ferramentas, e de um dia para a noite eles precisavam fazer isso. As pessoas não estavam acostumadas, por exemplo, a gerir crises. Em geral, quem geria crises, quem trabalhava com gestão de crise era o grande líder. O líder dava os comandos e as pessoas de baixo simplesmente acabavam cumprindo esses comandos. Chegou um certo momento, com a pandemia, que a gente precisou até, vamos dizer assim, a média administração precisou trabalhar com gestão de crise. Algo que é uma realidade que alguns profissionais nas grandes corporações já trabalham, e no serviço público nós tínhamos alguns líderes que estavam vocacionados para lidar com isso e outros não estavam. Então, gestão de crises, nós acabamos tendo que refletir muito sobre isso, sobre o imprevisto. No serviço público a gente eu acho que pelo menos as pessoas que eu conheço não estavam muito ambientadas com esse tipo de problema. Um problema onde você não tinha uma resposta imediata, ou que você não podia, às vezes, deixar um pouquinho para depois, você tinha que dar uma resposta mais pronta. Então, gestão de crise é algo que já é muito presente, por exemplo, na iniciativa privada, nas grandes corporações, e que a gente trouxe a teoria da gestão de crise e a prática da gestão de crise para o serviço público de uma forma, os comitês de crises, então, sala de situação, trabalhar com o dashboard, com o BI. Algumas pessoas já trabalhavam, mas hoje é uma realidade que veio, e assim como o presidente falou, acho que muito, muito importante. A pandemia nos colocou novas necessidades, a gente não queria ter passado por isso, mas a gente passou. E agora que a gente entendeu que essas novas ferramentas, essa nova forma de trabalhar pode trazer muito mais resultado, a gente precisa agora dar outros passos, porque a gente também não pode ficar parado. A gente avançou bastante, mas a gente vê que ainda tem muito a avançar. Então, o que eu vejo aqui no serviço público, a gente deu um salto, eu acho, em matéria de digitalização de serviços públicos. Eu me lembro que estou há muito tempo no serviço público, mas eu me lembro que até um certo tempo atrás, o poder público não tinha em vários lugares mapeado quantos serviços ele presta. Só que interessante isso. O poder público, que só existe como um meio para prestar um serviço para a população, muitos lugares, e eu sei que isso é uma realidade, não sabe quantos serviços presta. Não sabe exatamente quantos serviços presta. Então a gente precisou, hoje a gente está numa sociedade um mundo mais acelerado, sociedade 5.0, VUCA, BANI, que agora a gente tem falado bastante. A gente precisa rever algumas coisas, avançamos muito na dor, mas a gente não pode parar. E como é que a gente vai reinventar isso? Como é que a gente vai continuar avançando? Eu vejo que o profissional de administração, todos os profissionais de administração, eu conheço muita gente muito capacitada, sempre trazem muita luz, assim, porque a gente vai precisar trabalhar nessa questão mais humana. Eu sou professor de um curso de pós-graduação, sou inclusive o coordenador do curso, e lá nós temos governança, mas qual governança? Governança humanizada. Uma coisa que a Alexandra estava falando sobre a gestão de pessoas, que a própria pandemia aflorou muito. A gente tem essa liderança que precisa ser mais humanizada, um departamento que antes era um departamento de pessoal, que é hoje um departamento de gestão de pessoas, mas às vezes o próprio servidor, ou o próprio colaborador, ele não sabe lidar com aquela liderança mais humana. Então ele acha que a liderança mais humana, mas a liderança mais humanizada, ela também vai ser assertiva, ela também vai saber dar o feedback. Então, o que eu vejo que essa questão da pandemia, da transformação dos serviços públicos, e aí falando um pouquinho, bem rapidinho, da inteligência artificial. Inteligência artificial, obviamente, que é um grande aliado e tem que assustar algumas pessoas que simplesmente estão paradas e que não estão resistindo, vai assustar sim, e está assustando. Quando você vê um atendimento ao público, que você vê hoje no serviço público e nas grandes empresas, você tem máquinas que trabalham com resposta. Só que chega um determinado momento em que a máquina não tem, que a inteligência artificial não tem a resposta. E isso vai para um atendente. Mas que atendente é esse? É um atendente que precisa conhecer muito mais o core business,
o atendente que precisa conhecer muito mais do serviço, porque antes o atendente precisava ter um nível de conhecimento, às vezes, menor. Por quê? Porque ele dava todo tipo de resposta. Hoje a inteligência artificial chega até um determinado momento, só que não tem todas as respostas e aí passa para uma pessoa. Só que essa pessoa não pode ter o mesmo conhecimento que ela tinha antes. Ela precisa ter um conhecimento diferenciado. Porque se passou para ela, é porque a inteligência artificial chegou até aquele determinado ponto. Então isso a gente vê no serviço público, que tem atendimento automatizado, e vê nas empresas também. Então precisamos trabalhar isso como a inteligência artificial como um aliado, mas a gente não pode dormir, porque se a gente ficar parado, a gente vai ter um choque muito grande e algumas pessoas vão ter problemas no trabalho, problemas de depressão, por falta de adequação àquele ambiente. A gente precisa ficar atento a isso e temos profissionais aqui na área de gestão de pessoas que podem falar muito melhor do que eu sobre essa parte. Antes de passar para o doutor Leonardo, a doutora Alexandra, por favor. Ainda dentro desse ponto da inteligência artificial, assim, quando entrou a Revolução Industrial para maquinários, para amenizar o trabalho braçal, a sociedade sobreviveu, né? Veio o medo, o maquinário vai substituir e vai faltar emprego. Faltou? Ele modificou. A inteligência artificial, ela vem agora para substituir um trabalho operacional. E aí a gente vai para onde? Nós vamos focar mais nos estratégicos. Então, da mesma forma que o maquinário entrou e substituiu o braçal, hoje a inteligência artificial entra em muitas áreas para substituir um operacional, que uma máquina é capaz de ser programada e responder. O que acontece com nós? Cada vez mais estratégicos. Nós vamos poder focar mais em resultado, em risco, em estratégia, em pessoas, coisa que é só nós que podemos fazer, né? Os seres humanos aí da nossa sociedade, os seres humanos super inteligentes, que somos capazes de nos adaptar rapidamente à máquina, você sempre vai estar programando. Nós nos adaptamos, né, à realidade, assim como a gente vivenciou aí na pandemia, que houve tantas adaptações em todos os sentidos nossos, comportamentais, emocionais, de trabalho, de todas as formas. Isso é só a gente que faz, isso a máquina não vai substituir. Então... Perfeito. Doutor Leonardo, você fica à vontade, caso o senhor queira também fazer alguma pontuação no que foi dito até agora, mas eu deixo com o senhor a seguinte questão. Quer dizer, tanto na área pública como também na área privada nós temos empresas que acabam indo à falência. Como também temos na área pública empresas que, às vezes, na avaliação, portanto, quem está à frente da gestão do executivo entende que aquela empresa não está realmente produzindo o que era para produzir, então procura, de certa forma, privatizar. É onde eu pergunto ao senhor quando vem aquela expressão, vai ser privatizado, ou então a empresa faliu por má administração. É uma frase injusta, essa má administração? Walter, ela é uma frase verdadeira, né? Porque a má gestão leva ao insucesso das organizações. Eu entendo que nós, por isso que nós defendemos as prerrogativas dos nossos profissionais, porque tem um estudo que diz que a má gestão ela custa mais do que a própria corrupção. Ela é mais custosa para a sociedade, porque uma empresa mal gerida, você vê que o índice de fechamento de empresas, né, é absurdo, porque falta o quê? Falta planejamento. Para eu colocar uma empresa no mundo, no mínimo eu teria que ter planejado, feito falta uma de análise... planejamento é porque não teria o administrador, presidente? Justamente. Eu vou lhe dar um exemplo. Só esse ano eu já fui levar essa mensagem ao presidente do Banco Central, que muito bem nos recebeu, doutor Roberto Campos Neto, e ao presidente da FEBRABAN, o Isaac também, fomos recebidos, né? E eu fui levar justamente essa mensagem. Né? O presidente da FEBRABAN dizendo que, olha, as altas taxas de juros cobrados pelas instituições, pelo sistema financeiro, advém de uma inadimplência muito alta. Aí eu digo, tá, mas então vamos fazer assim, nós profissionais de administração queremos colaborar com o meio empresarial, nós temos a nossa mão de obra para oferecer e não estamos sendo bem utilizados na nossa potência máxima, né?
digamos assim. Aí eles, mas como? Eu vou lhe dar um exemplo no sistema financeiro, né? Se você faz um projeto de financiamento para você captar dinheiro para poder colocar uma empresa para funcionar, né? Você tem várias peças. Primeiro, o projeto de financiamento, aí uma área cinzenta pode ser contador, economista e administrador. Beleza, financeira cabe nós três, né? Cabem nós três. Aí você vai, a próxima peça geralmente tem lá um balanço patrimonial. Então o analista, o gerente do banco, ou o analista, ele olha logo se o contador assinou. Se o contador não assinou, ele não recebe. A próxima peça qual é que geralmente tem? Um plano de negócios. Aí o plano de negócio, eles não fiscalizam, não olham se nós profissionais de administração estamos assinando. Então fui levar essa mensagem lá. Eu digo, então se vocês passarem a exigir, tal como exige o balanço patrimonial, né, com certeza o índice de sucesso dessas empresas será muito maior, né? E o índice de fechamento, logicamente, muito menor, e o sucesso dos recebíveis dos bancos, né? O pagamento desses empréstimos, com certeza será melhor, e assim estaria contribuindo para o Brasil com a diminuição do juro, né? Que o juro é uma variável que também tem, principalmente tem a inadimplência. Ele gostou da ideia, ficou de analisar, e nós estamos pleiteando que os planos de negócio, o óbvio, né, sejam feitos por profissionais de administração, que assim já diz a nossa lei 4769, de 1965, estamos fazendo agora 58 anos dessa lei, e assim, até nós precisamos fiscalizar também os bancos, precisamos fiscalizar também as instituições, todas as instituições financeiras, justamente para isso, para garantir simples, que um plano de negócio seja uma peça privativa dos administradores, que as empresas vão ter, com toda certeza, maior sucesso. E era isso, Walter. Perfeitamente. Bom, o assunto realmente chama bastante atenção, né, doutora Alexandra? Assunto que se debate bastante, assunto que, com toda certeza, é importante que seja debatido, mas ainda hoje, na nossa cultura, até falamos isso recentemente, ainda tem aquela família que é dona do seu próprio negócio e que acha que não precisa de um profissional em administração, porque aquela empresa sempre foi gerida daquela forma e nunca deu problema. Quer dizer, é um tipo de um pensamento equivocado diante do que hoje nós vivemos, com tantos avanços em tecnologias, como também em tanto empenho em busca de conhecimentos por parte do profissional de administração? Com certeza, uma visão equivocada no sentido de que deu certo até aqui, mas e para onde você quer ir? A gente está falando aqui de uma sociedade com tantas mudanças, a gente está falando de economia com tantas dificuldades, e eu acredito que isso seja sempre cada vez mais, à medida que a gente vai avançando como sociedade, problemas, eu não me recordo de tempos sem crises. Não é? A gente vive de crise em crise. E uma empresa familiar ter a visão de que ela administrou bem até ali, ela limita o próprio crescimento. Então, ela pode ter tido resultado até então, mas ela poderia ter mais lucratividade, poderia ter mais resultado, poderia avançar muito mais se ela tiver ali que seja um familiar se aperfeiçoando como um profissional de administração. Hoje a gente tem na área agrícola isso acontecendo muito, são muito empresas familiares, mas tem já os jovens vindo fazer a faculdade de administração para justamente gerir melhor os negócios da família. Conversei recentemente em uma palestra com uma pessoa que veio dessa área e isso está se fortalecendo. Então é uma questão de visão. Eu vejo que uma empresa familiar que tem a visão de que não precisa de um administrador, de que não precisa de uma gestão estratégica, porque até ali deu certo, às vezes ela pode estar tendo uma visão limitada de todo o potencial que ela tem de ir muito além. Pode ser que deu muito certo, mas ela podia ir mais longe. Então, é essa que ela se limita dentro do potencial que ela tem. Doutor Guilherme, o senhor que vem da UNB, que é uma das maiores universidades do mundo, no Brasil, com toda certeza, é uma das
é uma das melhores. Quer dizer, quando o senhor concluiu, portanto, ali a sua academia, quando o senhor se preparou, concluiu, portanto, aí o seu curso, quer dizer, o pensamento foi já buscar uma empresa grande, ou quem tem essa formação também pode, de alguma forma, buscar uma empresa que está ali iniciando e colocar, portanto, ali os seus conceitos? Walter, isso foi um grande dilema da minha formação, né? Quando eu terminei o meu curso ali em 2008 na UNB, eu senti que a universidade tinha um aporte teórico muito aprofundado, de fato, mas pouco prático, principalmente ofertando possibilidades de empreendedorismo. E aí, dentro das possibilidades que eu me vi ali, eu me sentia preparado aqui, por ser Brasília, tanto para atuar no campo da gestão pública, e aí para os concursos públicos, ou colocando à disposição de grandes empresas, mas para sempre não pensando ali em já entrar num processo estabelecido e colaborar enquanto administrador naquela organização, mas não de forma empreendedora. Então, aqui, eu não sei como é que foi o decorrer desse período posterior a 2008, se houve uma atualização, né, nesses processos curriculares, né, o presidente que já falou um pouquinho, inclusive, sobre isso, mas o que eu senti falta na minha formação foi esse desenvolvimento de habilidades para aquele estudante de administração se sentir melhor preparado para abrir sua própria empresa, para saber quais são os caminhos que devem ser traçados, até mesmo colocando ali, de repente, algumas matérias práticas de procurar um SEBRAE, de procurar algumas organizações que nos ajudem a empreender, né? Então, isso foi uma falta que eu senti logo na minha formação, e por isso, até por estar em Brasília e pelas oportunidades que tinham no momento, eu me vi já caminhando para atuar como gestor público desde então, e aí minha caminhada sempre foi, desde 2009, em gestão pública. Mas, de fato, é um gargalo que eu verifiquei, mesmo na UNB, mesmo com... né, lá a gente tem uma consultoria júnior, uma empresa júnior, que isso ajuda muito os estudantes, né, na sua formação, mas também voltado para grandes consultorias e não para essa parte mais empreendedora. Então, aqui ficou esse gargalo, talvez, na minha formação. Agora, doutor Catelli, quer dizer, quando se fala em compliance público, principalmente, para muita gente não entende o que vem a ser, portanto, aí essa expressão. Mas para quem realmente estudou e conhece profundamente, conhece a sua importância. Quer dizer, é importante que as empresas tenham também dentro dos seus quadros, quer dizer, pessoas com este conhecimento, até mesmo para orientá-las para que não cometam pecados capitais. Sem dúvida, excelente pergunta. Primeiro, eu tive aqui, a gente tem uma questão de nomenclatura, né? Compliance é um termo que vem lá do inglês, to comply, estar em conformidade. Vamos dizer assim, algo que veio da iniciativa privada para o setor público. No setor público, o compliance ele está mais atrelado ao que chama de programas de integridade, mas é uma questão mais semântica. Na parte, vamos dizer assim, da iniciativa privada, o compliance é um pouco mais amplo. E hoje, cada vez mais, a legislação tem exigido das empresas programas de compliance e a existência de profissionais com formação em compliance. Por quê? O compliance ele trabalha com a gestão de risco, o compliance ele trabalha não só com a questão da conformidade trabalhista, a questão, inclusive, dos próprios processos, alguns processos, por exemplo, você vai demitir um funcionário, tem um funcionário, um colaborador, vamos dizer assim, você tem toda uma forma de fazer, a forma como você vai fazer investigação de fraudes, a gente tem um processo que é muito importante para a reputação da empresa. Um bom compliance trabalha com a reputação da empresa. Então, veja uma grande corporação, ou até uma corporação média, que tem dentre os seus fornecedores empresas envolvidas com ilícitos, trabalho escravo,
com fraudes, adulteração de produtos. Você quer ter um fornecedor que tem essa reputação, isso vai impactar no seu negócio. Então, o compliance ele veio, algo que veio para ficar, ele está cada vez mais forte. Nós temos, por exemplo, as empresas, hoje nós temos uma parte expressiva do nosso PIB que é envolvido na questão de compras públicas. E as grandes empresas que trabalham com o poder público hoje, por exigência da nova lei de licitações, elas precisam ter programas de compliance. Então veja que o programa de compliance hoje ele é uma realidade nas grandes empresas, nas médias empresas cada vez mais forte, e inclusive em pequenas empresas, é claro que com uma estrutura mais simplificada, as funções, às vezes você não vai ter um departamento para isso, mas essas funções passam a fazer parte do dia a dia das empresas, essa de verificar, fazer a due diligence, que a gente chama, ou verificação ali do fornecedor, trabalhar de uma forma mais orgânica, com a questão trabalhista, a forma de feedback, como você vai falar com o funcionário, a forma como vai ser um processo demissional mais adequado, que não vai gerar tanto dano para a empresa. Então, tudo isso tem sido trabalhado, o envolvimento da empresa em atos ilícitos, a questão dos balanços, que tem que ser algo tratado de uma forma muito mais séria. Nós temos profissionais especializados com isso, mas nós precisamos trabalhar de uma forma mais transparente. Hoje a gente está numa sociedade, as empresas elas precisam abrir o seu capital, a gente precisa expandir, e ninguém vai investir numa empresa que não tem transparência. O compliance está aí para isso. Pois não. Bom, como nós já estamos caminhando aqui para o fechamento, presidente, o tempo voou, não é? É claro que o Conselho Federal de Administração, completando, portanto, aí 58 anos de existência, nós temos 1 minuto e meio, e eu perguntaria ao senhor o seguinte: qual seria o grande presente que o Conselho poderia estar recebendo nesse seu dia de aniversário? Seria e vai ser o reconhecimento da importância do profissional de administração, né, para a geração de empregos e a geração de renda. Nós precisamos, com o nosso trabalho, e todos nós profissionais de administração, né, nós somos técnicos em administração, técnicas em administração, tecnólogos e tecnólogas, administradoras e administradores, mestres e doutores, e que nós fazemos essa tão bela profissão e estamos ávidos por sermos mais inseridos no mercado de trabalho e entregar essa nossa mão de obra para a sociedade. Então, esse acolhimento, esse reconhecimento, essa importância da nossa profissão vai ser o nosso grande presente. Perfeitamente. Bom, deixa eu também conceder 1 minuto e meio também para a doutora Alexandra para as considerações finais, e já agradecendo, inclusive, pela participação, doutora Alexandra. Deixo aqui meu agradecimento, o convite de estar aqui nesse dia falando sobre a profissão do administrador, sobre o nosso papel e a nossa importância dentro das empresas. Então, deixa meu agradecimento àqueles que estão ouvindo também, que estão aqui nos acompanhando. E eu quero deixar como mensagem para o administrador, porque o nosso posicionamento também conquista espaço. Então, você vê aí tantas profissões em que o profissional se forma e ele bate no peito e diz, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do direito. O advogado, quando ele está em formação, ele já se posiciona como advogado. É verdade ou não é? E tantas outras profissões bate com orgulho. Eu sou um dentista, eu sou um médico, eu sou um advogado. E muitas vezes a gente vê essa falha no administrador em se formar, e muitas vezes o administrador ele se forma e diz assim: eu sou formado em administração. Mal ele pronuncia. Então a gente tem que se formar e dizer: eu sou administrador. E bater no peito. Então eu quero deixar essa mensagem para o administrador: tenha orgulho da formação que você fez. Se posicione como tal, como aquele que mais entende de estratégia dentro da empresa, como aquele que entende de todas as áreas de uma empresa, porque a gente recebeu isso dentro da nossa formação. A gente sabe sobre processos de todas as áreas da empresa, a gente tem a visão periférica, a gente consegue entender o todo e aonde ser estratégico, onde que precisa. Esse é o nosso papel.
não é, presidente? Então, que o administrador se posicione com brilho nos olhos, que ele lute e bata no peito, porque a gente vai conquistar, junto com o Conselho Federal, o nosso espaço. Mas a gente tem que ir lá e se posicionar e dizer, eu estou aqui, eu sou o profissional que você, empresa, que você, serviço público, precisa para resolver esse problema. Eu tenho a ferramenta, eu tenho essa estratégia. Então, eu quero deixar essa inspiração para o profissional de administrador. Se posicione porque o mercado precisa de você. E aí a gente precisa ir adiante. Então, desejo parabéns para o profissional de administração por ter escolhido a melhor profissão para se trabalhar, não é? Perfeitamente. Doutor Guilherme Mota Carvalho, também, por favor, 1 minuto e meio para as considerações finais. Obrigado, Walter. Obrigado, presidente, ao Conselho Federal pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu queria direcionar minha mensagem final principalmente para os estudantes e os recém-formados em administração. Eu descobri minha vocação, como você colocou, durante o processo trabalhando como administrador. Lá, quando você se forma, de fato, surgem muitas dúvidas. Geralmente, a gente está nos 20 e poucos anos, né, com muitas, sem saber onde vamos atuar. E o que essa experiência minha de 15 anos em gestão pública, trabalhando os 15 anos como administrador, que nós somos transformadores de cenários, né? A partir de diagnósticos que a gente verifica, a gente aprende no curso lançar ferramentas que muitas vezes é comum nós ouvirmos, todo mundo pode ser administrador. Geralmente o melhor administrador é um engenheiro, não sei, né, são outras profissões. E aí, quando eu me deparei no cenário ali de trabalho, que isso não é verdadeiro, que nós possuímos saberes e conhecimentos capazes de fazerem transformações mais assertivas, em tempos menores, tendo mais eficiência na nossa produtividade. Então, reconheçam isso, né? Vocês que estão aí recém-formados, estão estudando administração, que é muito prazeroso verificar, a partir do nosso trabalho, ver cenários transformados para melhor. Aqui, né, eu na gestão pública, especialmente na saúde, é muito satisfatório, mas com certeza, né, em qualquer instituição, verificar como a gente pode contribuir para a melhora da instituição. Pois não. Doutor Daniel Catelli, também 1 minuto e meio para as considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando esse dia importante. E eu, como sou da área da administração pública, eu gostaria de deixar uma mensagem. A transformação do nosso Brasil passa pelo profissional de administração. Nós precisamos do profissional de administração em todas as esferas, esfera federal, estadual e principalmente na esfera municipal, que é hoje a grande fronteira que eu acho que o profissional de administração, aquele que quer trabalhar no poder público, que ele vamos dizer assim, que tem mais carência de profissionais. A transformação que a gente precisa, maior, mais acentuada, está lá no município. Porque a pessoa não mora, ninguém mora na União. A gente mora aonde? Lá no município, salvo aqui no Distrito Federal, que tem todas as competências, mas a pessoa mora no município. O município precisa muito do profissional de administração, tem muito espaço para o profissional de administração lá, e eu tenho certeza de que esse profissional pode contribuir de forma decisiva para a gente transformar a administração pública brasileira, e transformando a administração pública, a gente vai transformar o nosso país. Pois não. Muito obrigado. Presidente, a palavra, a mensagem final do senhor para os nossos ouvintes, especialmente os profissionais em administração. Eu quero convidar todos e a todas a se fazerem presentes na nossa sessão solene na Câmara Federal, aqui em Brasília, no próximo dia 11, nessa segunda-feira que se aproxima, né, às 10 horas, lá no plenário da Câmara, nós vamos ter uma sessão solene em homenagem a você, profissional de administração, né? Em homenagem a nós, profissionais de administração, essa tão bela profissão, né, que faz com que esse Brasil possa gerar riqueza, que possa trazer políticas públicas que bem atendam a nossa sociedade. Então, e dizer também aos nossos profissionais que podem contar com o grande trabalho, um trabalho grande que estamos fazendo aqui no sistema CFA, CRAs, em cada CRA regional que você seja afiliado, e também com o nosso Conselho Federal, porque sim, nós estamos
brigando, lutando dioturnamente pelas vossas prerrogativas, pelo seu direito de estar lá trabalhando, quer seja nos municípios, nos estados, na União e nas empresas públicas e empresas privadas. Essa é a nossa tarefa, como disse, que é normatizar e principalmente fiscalizar a profissão de administração, porque a nossa profissão, ela só existe porque quem garante a existência dela é o sistema CFAs, CRAs. Mas eu quero deixar de coração o meu parabéns a todas e a todos os profissionais de administração e agradecer, Walter Lima, o vosso convite para estar aqui neste programa, trazendo essa mensagem da valorização, da importância da nossa profissão. Muito obrigado. A honra foi toda nossa em estarmos aqui neste momento tão importante, que é a comemoração dos 58 anos de existência do Conselho Federal de Administração. Parabéns a todos os profissionais e muito obrigado ao senhor. Muito obrigado, doutor Catelli, pela gentileza. Doutora Alexandra, também muito obrigado. Doutor Guilherme, também muito obrigado. Muito obrigado especialmente a você, sempre nos acompanhando. Evidente, fica o convite para a sua participação, a sua interação conosco dentro dos nossos debates. Ficamos por aqui. Sou Walter Lima, conduzi, portanto, esse nosso debate, que teve a produção da Ana Cláudia Possati. E tivemos também, como uns trabalhos técnicos, tivemos a participação do Davi Lima. E a coordenação de jornalismo é da Marcela Luiz. A todos os nossos agradecimentos, cumprimentos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde.